Hello, Base! How are you doing? Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Dei uma sumidinha, mas é por motivos de trabalho. E aqui estou para contar para vocês, que foi um dos assuntos mais pedidos lá no Instagram. Se você não segue a gente, vou deixar aqui o nosso Instagram para você seguir, que foi minha experiência no intercâmbio no Canadá. Let's go! Sim, além do au pair, eu também fiz um intercâmbio no Canadá em 2013. Eu tinha 16 anos e demorou um bocado de tempo para eu convencer a minha mãe a me deixar aí sozinha. A princípio eu ia com uma amiga, duas, depois elas foram desistindo por conta do valor. E a princípio era o intercâmbio de 4 semanas. O intercâmbio era de estudo, então eu peguei um visto de estudo. Todo o processo foi feito aqui pela agência IE Intercâmbios. Eu não lembro se essa agência era daqui, eu sei que a gente tinha um conhecido que conhecia o dono da agência e acabou fechando o pacote pra gente. Foram super atenciosos. Desde o quesito pagamento, embarque, visto, eles nos ajudaram com tudo. Até porque eu só tinha 16 anos, eu não tinha noção de muita coisa, muito menos do inglês. E minha mãe, muito menos, ela tava com muito medo, meus pais estavam com muito medo de me deixar ir sozinha. Mas eu queria muito, era um dos meus maiores sonhos, não só viajar para outro país, mas também estudar e morar e ficar numa casa de uma host family e tudo mais. Então, o visto de estudo é um visto que você pega para você estudar, então você tem que comprovar o curso. Eu estudei na English School of Canada e, gente, assim, eu fui com a cara e com a coragem, juro para vocês. Eu não sabia quase nada de inglês. O inglês que eu sabia era de música. Eu fiz um curso de inglês 4 meses antes de viajar. Loucura, né? Total. Mas eu traduzia muitas músicas porque eu era muito fã, aliás, ainda sou muito fã da One Direction, então eu achava que eu ia casar com eles, que eu ia encontrar eles, então eu traduzia todas as tentava montar frases na minha cabeça para fazer sentido. Então, o meu inglês eu acho que era assim, básico, talvez o nível A2, que é aquele básico, mas não tão básico. Então, eu não me preparei, eu não estudei do tipo o que eu vou falar no aeroporto, o que eu vou falar lá, eu só fui com a cara e com a coragem. Eu fiquei na casa de uma host family que era da Filipinas. E lá eu tinha um quartinho, a família era bem grande, tinha pai, mãe, avô, avó, tio, tia, todo mundo morando na casa. A casa era bem grande, então tava tudo sempre, cada um no seu canto, mas a gente se divertia muito. E eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, quando eu cheguei, isso também tá lá nos vídeos de perrengue. Aí eu fiquei muito nervosa, tava muito cansada, tava com muita fome. E eu cheguei, a mãe e o pai, né, que eram os hosts, que falavam inglês, não estavam lá na casa. Tava só o vô e a avó. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que, nossa, me bateu um desespero. Eu falei, gente, como que minha mãe me deixou sozinha aqui em outro país e tudo mais. Eu fiquei muito nervosa. Eu escolhi o Canadá por ser um país mais seguro e porque ia ter show da One Direction também. Porque a princípio eu iria para Londres, que é um dos meus maiores sonhos, conhecer Londres. Até tenho tatuado os pontos turísticos de Londres, como se fossem uns rabiscos. Mas, que eu não tenho tatuado, né? Mas, enfim. Mas eu acabei mudando porque eu queria muito, muito ir nesse show deles, da turnê. Nem lembro qual turnê que era, mas enfim, eu queria ir. Então, chegando lá, eu lembro que eu fiquei muito desesperada, até que a avó da família falou: Olha, vamos tomar um café. Eu acho que tem umas cafeterias aqui perto, vamos comprar um café, alguma coisa pra você. Gente, na hora que eu saí da casa e entrei na cafeteria, o Starbucks, eu nunca tinha ido no Starbucks na minha vida, tudo mudou. Eu já não tava mais nervosa, já tava amando tudo, já tava me sentindo num filme. Foi ficando tudo perfeito, maravilhoso. Claro que a pessoa chegou lá, a gente vai com um cartão que a agência dá, eles entregam um cartãozinho. E esse cartão não tem o seu nome ali escrito nem nada. E a moça do Starbucks, eu nem lembro o que eu pedi, nem lembro como foi, mas a moça do Starbucks pediu para eu assinar o meu nome atrás do cartão e eu demorei acho que uns 10 minutos para entender
o que ela estava precisando, o que ela estava querendo. E nisso eu fiquei ali para tomar o café. O Starbucks era na frente da casa, então a avó voltou para casa e eu continuei ali. O que aconteceu? Gente, tudo no primeiro dia, essas coisas sempre acontecem comigo. Tem uma lei muito forte no Canadá de que você não pode atravessar a rua, principalmente uma avenida, se não for na faixa de pedestre, o que deveria ser feito em todos os lugares do mundo. Eu acho que na maioria é assim. Então, quando eu saí do Starbucks para ir para casa, o que eu fiz? Eu só atravessei a rua. Nisso, um policial me chamou, quando eu já estava entrando no condomíniozinho lá que a gente morava. Que a Host Family morava. E me deu um bilhete, falou um monte de coisa, e eu só falei, thank you. Não sabia o que era. Falei, gente, eu acho que eles estão me dando as boas-vindas, né? Viu que eu, sei lá, acabei de chegar e foi me dar as boas-vindas. Juro pra vocês que o policial brotou do chão. Eu não vi de onde ele veio, eu não vi onde ele tava, mas ele brotou do chão pra me entregar aquele papel. Depois de algum tempo, já quase no final do intercâmbio, eu descobri que aquilo era uma multa de $20 por ter atravessado fora da faixa. Essas coisas acontecem comigo, né? Mas enfim, aí a família chegou, a família voltou, o pai, a mãe, a Lirolia, que era a menininha. E a minha host mother, ela me ensinou o caminho de ir pra até a escola e tudo mais. E no primeiro dia da escola, era um domingo que eu cheguei, eu tava muito nervosa, muito nervosa. O meu maior medo era não encontrar alguém, não fazer amizades durante o intercâmbio e ficar sozinha. Porque, gente, quando você tá em outro país, isso é impossível, porque você não pode ver um brasileiro que você já se comunica. O brasileiro pode estar lá do outro lado, você vai correndo na hora que você escuta alguém falando português para fazer amizade. Então é muito fácil. Quando eu cheguei na escola, o que acontece? Você passa por 3 testes. Então, o primeiro teste é escrito, que você faz, vai ouvindo e marcando algumas respostas, faz um texto e tudo mais. O segundo teste é de comunicação, então uma pessoa vai vir e fazer algumas perguntas para você. E o outro teste também é de comunicação, mas em grupo. E assim é definido o seu nível. Eu lembro que eram 9 níveis na English School of Canada e eu acabei ficando no nível 3, ou seja, era um nível baixo, não era um nível muito alto não. Mas, então, eu acabei indo depois com as turmas que iriam ficar na minha sala. E nisso foi aí que eu encontrei minhas 2 amigas, que foi a Daisy e a Silene, e a gente ficou juntas durante todo o intercâmbio. Chegamos juntas, começamos juntas e fomos embora juntas. A não ser, acho que a Daisy acabou ficando mais uns 2, 3 meses, mas eu também já não lembro. E nos juntamos, já fomos no shopping, o shopping lá ficava em Dundas, que é uma estação que você já sai no shopping, era maravilhoso. Gente, Canadá é incrível, eu juro pra vocês. Entre o Canadá e os Estados Unidos, eu falo com o meu coração de que eu gostei mais do Canadá. Eu lembro do cheiro, gente, o cheiro era diferente, o ar era diferente, parecia realmente que eu tava num filme, assim, a sensação que eu tenho quando eu lembro de lá é muito boa. As pessoas são muito educadas, muito, eu nunca vi pessoas tão educadas na minha vida. É uma cidade muito limpa, não tem lixo em nenhum lugar assim que você vê, tudo muito bem cuidado, tudo cheio de flores e muitas árvores, muita natureza. E nossa, é muito lindo mesmo, assim. Canadá, principalmente onde eu fiquei, que era Toronto, não tem muito canadense, pelo menos o que eu menos vi lá foi canadense. Mas eles são muito receptivos, então eles amam que tenha turistas, que tenha estudantes, é muito legal mesmo. Então, voltando para a escola, né? Que eu vou dando voltas e voltas. A escola, ela funcionava da seguinte maneira. A gente entrava às 9 da manhã, então as aulas começavam 9 horas da manhã e terminavam 2 horas da tarde. Nossa, mas é muito tempo. Na verdade, não, porque o que acontece? A primeira aula era sempre de gramática. A segunda era alguma coisa mais... Não era de gramática, era mais, acho que um pouco de listening, um pouco de conversação. E a última aula era comunicação e expressão, ou seja, a gente saía entrevistar pessoas na rua, a gente fazia brincadeiras, a gente fazia debates, era muito, muito legal.
Ah, e a escola tinha uma regra muito clara que era, se você falasse a sua língua nativa, não falasse inglês, você ia levar uma suspensão de 2 dias. O que é muito ruim, porque você paga por um X de aulas, você paga semanalmente, e você precisa completar essas horas para pegar o seu certificado. Então, assim, mesmo quando eu estava com brasileiras, a gente conversava em inglês, porque a escola era para aprender inglês, então é muito chato você estar ali num lugar onde todo mundo quer aprender inglês, você falando a sua língua, fica até um pouco desrespeitoso. Então, essa era uma regra muito clara. Outra coisa era que todos os dias tinha alguma coisa, alguma atividade ou algum evento na escola ou com a escola. Então, um dia era um piquenique, no outro dia era um passeio no parque, no outro dia era um tour por algum ponto turístico, no outro dia era um dia do hambúrguer, depois o dia da pizza, o dia mexicano, um dia brasileiro, era sempre alguma coisa. Então, a escola estava sempre nos aproximando dos outros alunos, o que fazia a gente entender sobre a cultura das pessoas que estavam lá, entender um pouco mais sobre a língua e fazer a gente conversar. Eu lembro que o meu grupo foi crescendo a cada semana e no final eu tinha amigos mexicanos, eu tinha amigos da Turquia, da Ucrânia, tinha muito amigo brasileiro, tinha muito amigo. Tinha um amigo meu que é da China, o Nau. Gente, ele era super legal conhecer as nacionalidades. A Grécia, nossa, foi muito legal. Então a gente estava sempre juntos mesmo. E eu lembro, assim, muito bem de todo mundo. Era muito legal mesmo. E claro, todo dia tinha tarefa. Então, apesar das atividades, de sair, de fazer bastante bagunça por lá, conhecer os lugares, passear muito, eu também tinha que chegar, fazer tarefa para o outro dia. Então, era realmente de estudo, mas eu me diverti muito. Eu não parava, assim. Tem uma coisa que eu não fazia, era dormir. Às vezes, realmente, eu fiquei 2 dias, eu acho que sem dormir. Foi muito legal, porque a gente saiu, foi numa despedida, eu acabei perdendo o trem. Aí, no outro dia, já tinha aula. Aí, eu fui pra aula, a gente já foi direto da aula para um jogo de beisebol, e acabou, já tinha um evento à noite pra gente. E eu só fui indo porque eu não queria perder nada. Uma coisa que eu fiz tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, andar a pé. Eu amava andar a pé pela cidade, nos lugares, porque eu queria ver, eu queria sentir, eu queria, sabe, guardar na minha memória tudo aquilo, todas aquelas casinhas, aqueles lugares. E eu acho que isso me fez muito bem, eu lembro muito bem. Claro que no começo foi muito difícil, mas eu lembro que eu fui muito corajosa. Para minha idade, eu fui muito corajosa. Em nenhum momento eu me arrependi de estar lá, porque eu sabia que era por pouco tempo. Em nenhum momento, acho que até é ruim falar isso, mas em nenhum momento eu senti falta de voltar de estar aqui, porque eu realmente estava realizando um sonho, então foi muito especial. É um intercâmbio, assim, acho que foram os melhores meses da minha vida, porque, ai, foi muito, muito bom. Aí, claro, a cada 15 dias a gente tinha um teste, que era o Michigan Test, que é tipo um TOEFL, só que serve para menos coisas para ver o nosso nível. Então a gente ia aumentando de nível a cada 15 dias. Então depois de 15 dias eu estava no nível 5, lembrando que eu entrei no 3, e no final do intercâmbio eu consegui atingir o nível 9, que é o máximo. Ai, mas como que você aprende rápido? É o que eu falo, gente, a gente tem que aprender igual um bebê. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. Como meu grupo de amigos não eram só brasileiros, eram de todas as nacionalidades de verdade. Então eu tinha amigo de Israel, eu tinha amigo do Japão, da China, Turquia, Ucrânia, México, Colômbia. Gente, Colômbia? Colômbia. Era de tantos lugares que eu me obrigava a falar inglês 100% do meu tempo. Então, quando eu chegava na minha host family, eu tinha que falar inglês, porque eles só falavam inglês. O único momento que eu falava português era com a minha mãe. Dá uma embananação na cabeça? Dá. No começo dá sim. No começo eu lembro que eu falava com a minha mãe, com meu tio, e ao invés de falar um e, eu falava um and, um mas, eu falava but. Mas é até acostumar. É uma semaninha e o cérebro já tá nos trinks para ajudar você a aprender, a falar e tudo mais. Então, uma coisa que é muito legal também, se você não gostar disso, então talvez não seja tão legal para você, mas dentro da escola, quando outra pessoa estava conversando com você, se você errasse, eles estavam sempre tentando te corrigir para que você aprenda o seu erro. Então, às vezes, quando eu falava um found,
mas eu tava falando no presente, me corrigiam e falavam, é find. Ou quando eu ficava, gente, como que é? Eu quero água, eu quero beber água, como que é o nome? Ficava, é thirsty, sabe? Então era muito legal mesmo. Das atividades que eu fiz, eu conheci muito as cidades, eu andava muito nas lojinhas. Chegou até um ponto que eu já conseguia dar a direção, alguém me parava e falava, é só você ir reto, virar e é ali. Nós fomos também na Toronto Island, que é a ilha de Toronto, que você vê tudo, que você vê a CN Tower, que é uma torre de, não sei quantos metros, não vou falar, mas vou deixar aqui. E o último andar, um dos últimos andares é um chão de vidro, então você vê lá do alto, é desesperador, mas é muito legal. Também participei do Canada's Day, que é o aniversário do Canadá. Foi muito legal, teve várias bandas em vários parques, então a gente se reunia, via os fogos. Fui em muita festa, dei o meu jeitinho, não tinha 21, mas dei o meu jeitinho de ir em festa. E a gente dançava muito, quando a gente se reunia com os mexicanos, era sempre uma festa, a gente sempre dançava muito, muito, muito. E assim, entre o au pair e o intercâmbio de estudo, que eu sei que é o que vocês vão perguntar, eu prefiro o intercâmbio de estudo. Claro, o preço é exorbitante. Eu lembro que a gente pagou 10 mil um mês, ou seja, você paga por semana, então são 10 mil em 2013. Eram 10 mil, 4 semanas, e mais a passagem de ida e de volta, porque quando você faz o intercâmbio de estudo, você tem que comprovar que você vai voltar, então você tem que ter a passagem de ida e a passagem de volta. Mas eu acho que foi aí que o meu amor pelo inglês, devo muito a One Direction, começou. E quando eu vi que talvez eu não tenha enxergado, mas que eu vi que era realmente o que eu queria. E claro, eu ainda pretendo fazer vários intercâmbios, tem muito intercâmbio, que eu vou comentar com vocês também. Mas esse foi especial demais. Então, se vocês tiverem oportunidade de ir para algum lugar, vão para o Canadá, vão para Toronto e tenham essa experiência de conhecer lugares diferentes, de estar ali, porque my dear Canada, eu sou apaixonada. E se eu pudesse escolher algum lugar no mundo para morar, com certeza seria lá. Vale super a pena, super a pena. Cada centavo, cada experiência, cada memória foi perfeito. E eu não tô falando isso porque é num vídeo, porque você sabe que eu sou muito sincera. No vídeo do au pair eu falei que eu realmente comi o pão que o diabo amassou lá, mas o Canadá foi a melhor experiência da minha vida. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Eu já tô super atrasada pro trabalho. E, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais. E é isso. Bye, bye!